Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma questão que às vezes passa despercebido quando você vai comprar um imóvel, que é uma ficha na qual a empresa faz algumas perguntas para você. Umas perguntas que não tem muito a ver, às vezes, com a própria compra do imóvel, que não tem muito sentido, aparentemente. É lógico que existe um sentido por trás disso, mas é que você vai ver aquilo ali e vai achar normal e achar que não tem nada demais. Essa ficha geralmente é feita até em modo apartado do contrato, não vai no próprio contrato, mas é uma ficha cadastral, onde eles te pedem algumas informações. Entre essas informações, eles podem te pedir qual que é a sua renda, qual o patrimônio que você tem, para ver se você tem condição de adquirir aquele imóvel que está sendo negociado. Só que nessa ficha eles vão colocar lá um espaço para você marcar com X, ou então para você descrever por que você está comprando aquele imóvel, qual a finalidade, o que você quer fazer com aquele imóvel. É para você morar, é para você investir, é para você fazer alguma outra coisa. E eles pedem às vezes até para detalhar em algumas linhas qual é essa finalidade. Olha, isso às vezes passa sem as pessoas perceberem, mas tem uma consequência jurídica, tá? Em relação a isso. É que se você colocar lá no contrato, na verdade, naquela ficha, que você está comprando como investidor para investir o seu dinheiro, para que esse imóvel seja comprado e quando ele atingir uma certa valorização você revenda, eles vão utilizar dessa informação que você mesmo prestou para, numa eventual ação judicial, querer extinguir ou impedir o uso do Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor ele é uma lei que tem a finalidade de proteger o consumidor. Então ele traz alguns benefícios que a lei civil, que é comumente utilizada numa relação normal, onde não existe a relação de consumo, ela não tem tantos privilégios ou tantos benefícios. Eu até falei há pouco tempo sobre onde a pessoa pode propor uma ação que seja de revisão ou de rescisão de um contrato e se essa relação tiver uma natureza de consumo, o consumidor ele tem uma série de vantagens em relação a isso. Também, quando a gente fala de foro de eleição, quando a gente fala de compromisso arbitral, cláusula compromissória, né? O consumidor ele tem a faculdade de escolher propor aquela ação na corte arbitral, nas câmaras arbitrais ou então na justiça comum. Além de outros benefícios como inversão do ônus da prova, facilitação dos meios de defesa, enfim, existe uma série de benefícios que são postos ao consumidor. E às vezes, para as empresas, esses benefícios não são interessantes porque vão ser utilizados contra ela. E o Código de Defesa do Consumidor é uma lei de ordem pública, de aplicação obrigatória. Então não tem como você colocar ali no contrato que não vai ser utilizado o Código de Defesa do Consumidor porque isso é evidentemente uma cláusula nula. Só que existe uma forma de você não utilizar o Código de Defesa do Consumidor, que é quando não está caracterizada a relação de consumo. E essa relação de consumo existe quando há um consumidor de um lado, um fornecedor do outro lado e um produto ou um serviço sendo ali comercializado. Então, qual que é a maneira mais fácil da empresa tentar retirar a aplicação do CDC? É dizer que aquela pessoa não é consumidora. E ela faz isso através dessa ficha. Essa ficha você colocando que você é investidor, você não vai ser considerado consumidor. Nós temos basicamente duas teorias, às vezes alguns dizem que são três, mas na verdade são duas e uma subdividida, que vai conceituar o que seria o consumidor. Pela teoria maximalista, consumidor é qualquer um, basta ele ter adquirido um produto ou um serviço, não importa a destinação. E nós temos uma outra teoria chamada minimalista ou subjetivista, onde o consumidor ele só é considerado aquela pessoa que adquire um produto como destinatário final, econômico e fático. E essa teoria vai dizer que o consumidor ele só é aquela pessoa que compra um produto ou um serviço, adquire ele, se ela não for colocá-lo, esse mesmo produto ou serviço, no mercado de circulação. Ela não for utilizá-lo na sua unidade produtiva. E é o que vem prevalecendo, na verdade, é essa teoria, só que de uma forma mitigada. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, diz que consumidor é todo aquele que adquire um produto ou um serviço com a finalidade de uso próprio, né, sem colocá-lo no mercado de trabalho, mercado de consumo em geral,
mas eles têm admitido que as pessoas, os profissionais liberais e os pequenos empreendimentos, mesmo que usem ele para uma finalidade produtiva, sejam considerados consumidores também, desde que sejam hipossuficientes, ou seja, sejam a parte mais frágil ali da relação. Só que mesmo com essas três teorias, se a gente evidencia um consumidor que ele tem a finalidade de investir, de comercializar aquele produto ou serviço, ele não vai ser considerado como consumidor. E aí, não sendo considerado como consumidor, o que vai acontecer? Não vai poder aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor, tem que aplicar o Código Civil, que tem normas um pouco mais paritárias, não é que sejam prejudiciais, mas elas são mais iguais. O Código de Defesa do Consumidor ele vem trazer normas que são melhores, mais benéficas para o consumidor. Então, quando você vê uma questão dessa no contrato, às vezes passa batido, mas tem uma influência, tem um desdobramento jurídico importante. E se você não ficar atento, você pode às vezes até entender o que está escrito ali, mas você não entende quais são as dinâmicas jurídicas daquilo, e isso pode prejudicar. Então, quando você for adquirir um imóvel, for fazer uma compra, for investir o patrimônio, porque a gente sabe que o imóvel é muitas das vezes o único patrimônio que as pessoas têm, ou então o de maior valor. Você não pode fazer isso de forma escondida, só assinando ali, sem buscar uma orientação, um conselho sobre aquele seu contrato. Então, procure o auxílio de um profissional especializado nessa área para evitar que você sofra depois as consequências desse contrato, tá bom? Essa é a minha dica de hoje aqui e até mais.